Queridos amigos e irmãos, muito boa noite a todos. Muita paz em Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Lisier comentava ali com a Annalise como é gostoso nós estarmos nesta casa. A gente se sente tão bem. Quem é que não se sente bem, por favor, venha aqui à frente agora e se explique. Não é tão gostoso nós entrarmos neste ambiente, a partir da entrada a gente já sente uma proteção, um ambiente diferente. A presença dos amigos espirituais, e quando a gente adentra este templo, este cenáculo, este auditório, Bezerra de Menezes, a gente se sente ainda mais abrigado, acolhido, consolado, esclarecido, edificado. Vocês estão de acordo com tudo isso que a gente falou? É tão gostoso, não é? Então nós vamos fazer o nosso bate-papo de hoje em 2, 3, 4 e 5. 2. Rubem Alves, um literato brasileiro, ele disse que o tempo pode ser medido com as batidas de um relógio ou com as batidas de um coração. Nós aprendemos na mitologia grega que o Deus mais poderoso é aquele Deus escrito com Z, que é o... Muito bem, Deus escrito com Z. Ah, por favor, né? Já tomaram o café da manhã, o almoço, né? Um lanche da tarde. Então, Zeus é o deus mais poderoso da mitologia grega, porque ele dominou um dos seus filhos muito forte, potente, que era o Cronos. Então, na mitologia grega, se mede o tempo pela chamada cronologia. Aí nasceu toda essa concepção do tempo sucessivo que nós temos. Os minutos que se sucedem compondo os segundos depois dos minutos, não é isso? As horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos, os milênios, as eras, os períodos. Esse tempo que passa cada vez mais assim, celeremente, rapidamente, sobretudo no instante em que a gente vive, que parece que nós estamos correndo para todos os lados, não é isso? E a gente fica assim, o que fazer? Como fazer? Será que nós vamos dar conta? Será que 24 horas são suficientes para a gente fazer tudo o que a gente precisa naquele dia? Se a gente for fazer uma avaliação, de repente 24 horas não serão suficientes. A gente vai precisar, quem sabe, de 36, de 48, mas mesmo assim não vai dar, não é isso? Então nós ficamos pensando, o tempo, essa sucessividade, o passar linear, a gente precisa considerá-lo sobre 3 aspectos fundamentais. E aí entra o 3, depois eu volto para o 2. A gente precisa trabalhar com organização. Nós falamos isso aqui no sábado, quando estivemos no primeiro sábado do mês deste ano. Quem esteve presente aqui? Algumas pessoas. Então, eu vou só consolidar para a gente acompanhar o nosso raciocínio. Tudo bem? Estão de acordo? Se vocês não estiverem de acordo, a gente vai fazer mesmo assim, tá bem? Então, a questão da organização, nós sermos organizados para ganhar o tempo, para contar o tempo como um aliado. Toda vez que a gente se organiza, parece que tudo facilita na nossa vida. A gente está começando o ano, né, o segundo domingo do ano, dá tempo da gente fazer muita coisa. Como é que a gente se organiza? Fazendo tudo o que precisa ser feito, colocando tudo no lugar devido. A gente procurando ter uma disposição, um ordenamento, uma ordenação, uma ordem na nossa vida, que a gente consiga encontrar tudo o que a gente guarda, seja eletrônica, digital ou seja fisicamente. Nós nos organizarmos em planos mentais, psíquicos, emocionais, sentimentais, nós prepararmos a nossa vida de tal maneira que a gente dê conta de fazer tudo o que é necessário. Isso é organização, é ordem. Para a gente ser organizado facilita quando nós temos a chamada priorização.
a gente consegue priorizar o que nós vamos fazer. A prioridade é estabelecer o que é importante. Aí a gente elenca 1, 2, 3, 4, 5 coisas que nós vamos fazer naquele dia. Verificar se nós damos conta. Se eventualmente não demos conta de fazer tudo que foi planejado, não consegui fazer, Campete, então eu abandono o que eu tinha para fazer. Largo mão disso porque eu priorizar não dá certo. Eu sou desorganizado, eu não consigo estabelecer prioridades. Não, insista. Se não deu certo, o que você vai fazer? Vai replanejar para o dia seguinte. Então, no dia anterior, até a noite do dia anterior, eu planejo o dia de amanhã, o dia seguinte. Fazendo esta priorização. Se eu não conseguir cumprir os 5 compromissos que estabeleci no dia anterior, eu vou colocar, por exemplo, se eu não conseguir fazer 2, se eu fiz só até o 3º, o 4º e o 5º eu lanço como as primeiras prioridades do dia seguinte. Então, coloco 1, 2, 3, 4, aí eu vejo de repente, olha, 5 coisas no dia é muito para eu fazer. Ou às vezes dá para eu fazer 6 ou 7, a depender da intensidade, não é? Do tamanho, da dimensão, da dificuldade das atividades e compromissos que eu tenho para fazer. Eu me organizo com prioridades. Bom, aí eu preciso ter um outro elemento que é a chamada disciplina. Disciplina é algo fundamental que eu conto com a organização e com a priorização. Ser disciplinado é trabalhar o tempo como aliado a seu favor. Quando eu sou disciplinado, eu faço o que deve ser feito no momento certo. Não deixo para amanhã. Eu assumo o compromisso e dou conta, porque eu estou com ordem e estou também sabendo eleger as prioridades. Organização, prioridade e disciplina. Assim nós trabalhamos o nosso tempo cronológico. Para isso é fundamental a gente ter uma agenda. Quem já comprou a Agenda 2020 aqui, permaneça como está. Eu estou entendendo que, naturalmente, todos já temos a nossa agenda. Pode ser uma agenda aqui, não é isso? No seu smartphone, no seu device, enfim, no seu celular, não é? Ou você tem uma agenda física, pode ser uma agenda que você anota fisicamente os seus compromissos, ou você tem uma agenda, não é? No seu cérebro, na sua mente. Eu não confio muito. Não é por isso que eu compro ainda hoje uma agenda física, talvez porque eu seja da geração X. Nem sendo dessa geração, eu vou organizar tudo de uma maneira que eu consiga compreender, eu consiga dar conta de fazer. Então, a minha Agenda 2020 ela foi comprada, eu adquiri. Além de ter algumas anotações aqui eletrônicas, eu tenho ela fisicamente. O compromisso de 2020 está preenchido. Por quê? Porque eu sou um cara importante, eu sou um cara tal, nada disso. Porque eu sou um cara compromissado, comprometido e um espírito inferior endividado. Aí tem um monte de coisa para fazer, e aí se a gente não é organizado, né, Lizia, o que acontece? Você começa a acumular compromissos no mesmo período. Já aconteceu comigo, por exemplo, esse mesmo mês de janeiro, eu já tive que declinar um convite que, na verdade, eu já tinha aceito, depois eu tive que pedir desculpas, porque estava chocando, estava justapondo a um outro compromisso. Como eu sou um espírito ainda inferior, eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, tive que declinar um, conversei, depois a gente, né, assume o compromisso mais para frente. Mas é importante organizar. Anota na agenda o que você tem para fazer. Eu logo que percebi que houve a duplicidade, eu anotei no campo de observação da agenda, que aí você tem umas agendas também que ajudam, né? Tem lá o espaço de observação no planejamento do mês. Você pega, você vê o mês com todos os seus dias. Você já anota de modo geral o que você tem ali. Tem comunhão segundo domingo do mês, 18 horas. Eu faço isso já no ano inteiro. A Lisier vê aí como a gente é organizado, tadinha. Às vezes ela fica, qual é o tema da palestra, qual é o tema, né? A gente já tem que apresentar com antecedência, organizar tudo direitinho. Então, a gente faz isso. Quando eu percebi que tinha esses 2 compromissos, eu anotei. Preciso resolver isso. Aí toma as providências de ligar para o responsável, olha, vamos fazer assim, assado, vamos jogar isso um pouco para frente, vou pedir a gentileza substituir, porque eu não vou poder estar presente por tal outro compromisso. Acerta, né, faça do jeito que deve ser feito e fica tudo bem. Isso é uma forma da gente se disciplinar. A disciplina é um esforço que a gente faz. A gente ainda não é disciplinado de forma natural, pelo menos não é o meu caso. Quando o espírito é superior, evoluído, a disciplina já é espontânea. Por quê? Porque já se fez força anteriormente, já se criou o hábito. É o que Emmanuel fala.
O hábito, a espontaneidade é precedida pela disciplina, ou seja, a disciplina vem antes, depois vem a forma natural, espontânea de fazer, mas antes eu tenho que fazer força. E é isso que o Espiritismo nos solicita, o nosso esforço. Então vejamos, nós temos a questão do tempo cronológico, mas nós temos um outro tempo. Na mitologia grega, o filho mais novo de Zeus é chamado Kairos. Em alguma leitura que é feita, esse filho não seria bem de Zeus, ele seria um neto de Zeus, porque seria filho do Cronos, que é o deus do tempo, que foi dominado por Zeus. E então seria um neto de Zeus, um filho de Zeus, como alguns entendem. Isso não é o mais importante. O importante é que esse filho de Zeus, ou seu neto, ou filho do Cronos, eu prefiro entender que seja filho do Cronos, fica até mais elegante, né? O deus do tempo teve um filho, e esse filho é também deus do tempo, mas não é o tempo da quantificação, não é o tempo da sucessividade, é o tempo da qualidade, é o tempo da oportunidade. Isso é chamado Kairos. Então, quando nós pegamos a nossa organização, a nossa priorização e a nossa disciplina, a gente precisa trabalhar também nesse sentido de valorizar qualitativamente o que estamos fazendo. Às vezes nós não conseguimos estar em todos os lugares como gostaríamos, nem conseguimos estar o tempo que também gostaríamos de estar. Um tempo mais elástico, mais à vontade. Mas nós podemos fazer desse tempo não apenas cronos, mas kairos, no sentido de que nós vamos aproveitar, nós vamos estar qualitativamente 100% presentes no que estamos fazendo, no que estamos acompanhando. Quem está 100% presente aqui? Ninguém? Ah, sim, por favor. 19 pessoas. O que significa estar 100% presente? Ah, muito bem. Estar 100% presente é o quê? Nós estarmos, de fato, com o nosso tempo kairos. Eu estou presente porque estou concentrado, estou dando atenção. Não estou fazendo aquelas viagens, né, elucubrando, aquelas coisas todas, que às vezes a gente dá uma viajada. É bom, é importante, é interessante? É. Mas há um momento também que a gente precisa de concentrar, precisa estar focado. Isso faz a gente ganhar o tempo, contar com o tempo como um aliado, não como um adversário. É muito natural, comum a gente dizer assim, eu estou sem tempo, eu não tenho tempo para nada. É porque eu não estou sendo organizado, não estou sabendo eleger prioridades e não estou sendo disciplinado. Porque o tempo é o mesmo para todos. E quando assim nós corremos atrás do tempo, a gente não alcança. A gente precisa contar com o tempo como um aliado, como alguém que nos acompanha lado a lado. E aí então a gente sabe discernir o tempo cronológico desse tempo kairos, nestas duas dimensões impressionantes que vai dar qualidade à nossa vida. Já que nós estamos começando o ano, estamos no segundo domingo do ano, dá tempo de fazer muita coisa. Abra o seu armário, veja o que tem que é inútil para você. O que seria inútil? Aquilo que eu não uso há um bocado de tempo, alguns meses, 6 meses, por exemplo. Às vezes eu guardo o livro na gaveta, acontece isso com vocês? Fica tão bem guardado que serve até de ninho para baratas, não é isso? E a gente não lê o livro, não usa o livro. Então a gente tem que folhear, tem que ler, tem que arejar. Fez a leitura, passa para um outro, para ser útil. Eu tenho uma roupa, por exemplo, que eu uso, já usei bastante, não quero usá-la mais. De repente ela não serve para mim, mas vai ser útil para outro. Coisa simples, tão assim, simples de fazer. Eu me recordo que eu fui olhar no meu armário, eu tinha uma sacola de viagens. Eu não vou dizer que é daquela da Bancobras que o pessoal vai identificar, não é? E estava assim com 5 pares de sapatos, usados, já no tênis, calçados, enfim, que eu não usava há 1 ano e meio. Estava fechadinho lá, abri até para ver se estavam vivos mesmo, aquela coisa toda. Estava em perfeito estado, tudo.
E aí o que eu fiz? Eu peguei e doei com 1 ano e meio de atraso. Porque se há 1 ano e meio eu não estava usando, já era para eu ter doado. Porque de fato havia separado. E a gente separa as coisas, deixa tudo prontinho e às vezes esquece de dar um destino. Por isso que é importante a mudança. A mudança do ano implica também numa disposição de uma nova vida. Por isso o tema de hoje é Ano Novo, Vida Nova? Ano Novo é o tempo cronológico que necessariamente passa do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Não há como fugir. Agora, será que é a vida nova que implica nesse tempo Kairos, em que nós vamos dedicar a qualidade da nossa vida, a valorização no que nós estamos fazendo, a conquista do que tem de melhor em tudo que nós formos fazer? Então, por isso que a gente coloca 2, tempo cronológico, tempo Kairos. 3, a gente trabalha com organização, prioridade e disciplina. Fundamental para nós sermos felizes. E aí vem esse literato brasileiro para dizer que o tempo pode ser medido com as batidas de um relógio, Cronos, ou pode ser medido com as batidas do coração, Kairos. Como é que está o meu tempo? Se eu corro com o tempo, eu não vou dar conta. Eu preciso ter agilidade? Sim. Mas eu preciso sentir, aproveitar. Eu preciso me sentir bem naquilo que eu estou fazendo. Como quando a gente adentra esta casa, que a gente se sente tão bem, tão feliz. É preciso dedicar um tempo maior nesse aspecto do aproveitamento qualitativo. E aí nós entramos num ponto que é muito curioso. Me lembro de um discurso do nosso presidente da FEB, quando ele tomou posse na sua primeira gestão. E ele fez um discurso longo, de 5 minutos. Eu já citei isso aqui também. E quando ele fez o discurso, ele chamava a gente para a união dos espíritas, das pessoas, a unificação do movimento, enfim, para nós estarmos integrados, nós estarmos juntos. E ele colocou a época que para isso se dar, é necessário, ou são necessários 4 passos fundamentais. O primeiro é tomar o Evangelho como roteiro. O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro. Quando a gente fala em Evangelho, a gente tem exatamente, em cada banco, acho que deste salão, tem um Evangelho. Achei tão bonito esse gesto, né? À disposição para uma leitura. E não se fala nada, a pessoa pode pegar, ler, acho que pode até levar à vontade, não é? Se quiser deixar, deixa para outro ler também, uma coisa interessante. O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro. O que significa o roteiro? O que é o roteiro? É um guia? É uma orientação? A gente com o roteiro, a gente sabe para onde vai. Tem um caminho, parece que é aberto. Olha, nesse roteiro aqui eu vou fazer tal trajetória, eu vou seguir por aqui, para lá, e eu vou sabendo os passos que eu vou dando. O Evangelho é esse farol que ilumina a nossa estrada, alumia a nossa caminhada, faz a gente enxergar de maneira mais clara, porque não só vai trabalhar no nosso tempo cronológico, mas, sobretudo, vai trabalhar no equilíbrio das nossas emoções, porque o Evangelho fala ao nosso coração, são as batidas do nosso coração. Por isso, o Evangelho, ele nos dá esta paz, esta serenidade, para a gente poder entender no amor ao próximo, no amor a nós mesmos e no amor a Deus, o roteiro da nossa felicidade. É assim que nós vamos ser felizes, quando a gente ama. A mensagem de Jesus é toda fundamentada no amor. O amor deve ser a base das nossas relações. É feliz aquele que ama verdadeiramente. Aquele que se apaixona, ele pode ser até alegre no momento, mas a paixão passa. É preciso que tenha, além da paixão, o amor. Eu preciso ter o interesse,
a disposição, a vontade de fazer alguma coisa. Mas quando eu amo, eu prolongo essa minha vontade, porque eu estou considerando laços mais efetivos. Não é apenas o tempo que passa celeremente, como a cronologia nessa sucessividade, mas é o tempo do coração em que a gente considera a nossa presença efetiva no que estamos fazendo, no como nós fazemos e aonde pretendemos chegar. Isso é fundamental. Então, o Evangelho como roteiro. Toda vez que a gente tiver uma dúvida, abra o Evangelho. Eu não sei o que decidir, Campete, eu não sei qual caminho seguir. Pausa, abra o Evangelho. Faça uma leitura. Não tenha pressa na decisão. Pode ter certeza que ao abrir o Evangelho, a mensagem exata para a nossa necessidade ali vai aparecer. O segundo ponto que Jorge Godinho, no seu discurso, quando assumiu a presidência da FEB, no seu primeiro mandato, colocou, foi que nós precisamos, nesse trabalho de união, para nós estarmos juntos, para nós nos sentirmos felizes, é nós termos a consciência tranquila como consolo. É tão interessante, porque o consolo é um dos argumentos do Espiritismo para nós. O Espiritismo nos consola. O Espiritismo nos fala ao coração, nos traz uma mensagem que nos faz sentir bem, nos faz, além de nós entendermos, em termos de esclarecimento da fé raciocinada, nós sentirmos que somos acolhidos, abrigados, assistidos, amparados. Aí nós nos sentimos, então, em casa. Nós nos sentimos com o abrigo de uma família. Assim deve ser. A consciência tranquila se dá, segundo André Luiz, pelo cumprimento reto do nosso dever. Toda vez que nós cumprimos com o dever, nós sentimos a consciência tranquila. Quando não cumprimos com os nossos compromissos, a nossa consciência, ela vai apontar que algo não está bem, não está legal. Por quê? Porque na consciência nós temos inscrita a lei de Deus. A lei de Deus está registrada na nossa consciência. É por isso que toda vez que a gente faz alguma coisa que não é certa, a gente não se sente bem. Porque o caminho natural, meus irmãos, é o do bem. Todo crime, todo mal, todo equívoco que nós cometemos vai fazer com que a gente se sinta desalinhado. É como um carro que precisa passar por um processo de alinhamento. Ou é como um carro que você está dirigindo que um dos pneus está baixo. Você não vai se sentir bem. Não vai conseguir caminhar, não é no trilho, mas na trilha. Porque o importante não é você estar agindo como todo mundo igualzinho, porque cada um tem o seu jeito, tem o seu ritmo, tem a sua forma. As duas nossas amigas aqui caminhando, cada uma a sua maneira, embora tenha uma similitude porque devem ser parentes, imagino, não é? Da mesma família. Mas cada um é um. É interessante, nós somos indivíduos. Então, saber respeitar o direito, a forma, a maneira do outro. A consciência tranquila nos faz exatamente apontar o caminho que deve ser seguido. O Evangelho é o roteiro. Quando a gente cumpre com os nossos deveres, a consciência se nos apresenta como consolo. Não há nada mais agradável, não é? Porque a gente vai dormir e você não deve nada. Você não tem do que, de repente, lastimar. Quem é que consegue fazer isso? Por favor, pode vir aqui à frente e me explicar, porque como já conseguiu chegar nesse ponto? A gente ainda tem um pouco de dificuldade. Na hora que a gente vai dormir, a Lisieux falava da questão mental, como é importante, Leon Denis fala de nós fazermos uma gestão sobre os nossos pensamentos. É importante gerenciar os pensamentos, cuidar dos nossos pensamentos. E a gente ainda tem esse pensamento em desalinho, hora vai para cá, hora para lá. A gente não tem ainda uma autogestão, um autodomínio que nos dê absoluta segurança. É por isso que o Evangelho deve ser constantemente o nosso roteiro. E o esforço de sempre buscar o caminho natural, que é o caminho do bem. Porque quando a gente se desvia desse caminho, nós infringimos a lei. Por um mau uso da nossa liberdade, nós sentimos as consequências, porque percebemos que não estamos no caminho que é o correto. E a própria natureza indica isso para nós. Como a lei de Deus está escrita na nossa consciência, a gente sente uma espécie de peso, um desconforto, alguma coisa que não está certa.
A gente não se sente à vontade porque não estamos consolados, nós não estamos abrigados. A gente tem que fazer a nossa parte no sentido de que se eu cumpro as minhas obrigações, meus deveres, e faço tomando o Evangelho como roteiro, eu vou me sentir bem, eu vou ser feliz. Não tem como fugir. Por isso, eu devo fazer o que está programado, o que está planejado. Deus sabe o que quer de mim. A questão é se eu sei o que eu quero de mim. Será que nós sabemos aonde pretendemos chegar? Será que a gente tem consciência de onde nós estamos? Será que a gente tem ideia do que nós estamos fazendo? Eu estou lendo um livro chamado A Incrível História do Homem. É uma compilação de artigos de uma pesquisadora, são franceses, do Museu do Homem em Paris, na França. E é tão interessante que tem um capítulo que fala de onde viemos, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai, mas numa visão, não é uma visão espiritualista, não, uma visão científica, antropológica, inclusive com algumas vertentes, até diria, materialistas. Mas é muito interessante o raciocínio. Tem um dos capítulos que diz assim: todos nós somos primos. Todos somos primos. Eu não sei se vocês receberam um WhatsApp. Quem é que usa e-mail aqui? A gente ainda usa e-mail, né? Quem é que não usa o WhatsApp? É impressionante, né? Porque o WhatsApp, assim, você usa várias vezes ao dia. O e-mail você consulta uma vez ao dia, mais ou menos assim, né? É uma coisa... A tecnologia, ela é exponencial, ela é num ritmo tão acelerado e a gente vai se adaptando. Então, eu recebi um WhatsApp, acho que vocês receberam uma mensagem pelo WhatsApp, e tão interessante que mostra uma pesquisa. Parece que estão assim numa academia, como se fosse um ambiente de aula, enfim, e eles estão recebendo várias pessoas de várias nacionalidades. Tem o alemão, tem o britânico, tem lá, né, o indiano, e vai lá falando: não, eu sou indiano, não, eu sou britânico, eu sou alemão 100%, eu sou a raça pura, aquela coisa toda e tal. Interessante. Então vamos fazer o teste do DNA. Pela saliva, fazem o teste e depois vão ter o resultado. Quando aparece o resultado, inclusive tinha um lá que era de uma nacionalidade, fala: diz um povo que você não gosta. Eu detesto os alemães. Eu detesto os alemães. Quando saiu o resultado, boa parte da composição do DNA dele era alemã. É uma coisa assim impressionante. E aí aparece uma cena de uma jovem, e aí o espécie de professor, ou pesquisador, cientista, diz assim: o seu primo está aqui. Ela: como assim meu primo está aqui? Não, está aqui nesta sala o seu primo. E aí então, pelo DNA, reconhece. De repente se levanta uma pessoa e vem dar um abraço nela. Era o primo dela que ela nem sabia. E aí então eu fiz a conexão com este livro, que tem exatamente esse ponto: todos nós somos primos. Isso analisando em termos materiais, genéticos. Mas quando a gente vai ver o fulcro da genética, nós vamos ver que está na espiritualidade. Por isso que a gente vê assim: quantos pais nós temos? Fica mais fácil dizer quantos dois pais nós temos. Temos uma mãe e um pai, não é isso? Quantos avós? Quantos bisavós? Quantos tetravós? Vai multiplicando sempre, multiplicando. É uma multidão. São vários, são vários. Mas quando a gente vê, estamos partindo de nós, mas ao mesmo tempo está se partindo de um, que é uma origem. Isso falando materialmente. Quando nós tomamos espiritualmente, parte-se de um também, que é o Criador. E aí a gente aprende no Espiritismo que todos nós somos irmãos, pertencentes a uma só família. Por isso, a consciência tranquila de cumprir retamente o nosso dever vai nos trazer esse consolo, quando a gente tem um bom relacionamento com o nosso próximo. O terceiro ponto que Godinho coloca é uma coisa impressionante. Essa me tocou profundamente. É o esquecimento do mal como estratégia. Esquecer o mal como estratégia. Normalmente a gente faz o oposto, né? A gente adota o mal como estratégia. E aí acontece o quê? A gente se dá... Vocês é que estão dizendo. É isso mesmo. Quando a gente adota o mal como estratégia, ou seja, estratégia não é só o como fazer,
é o que fazer, aonde você pretende chegar, tem tudo conectado quando a gente estuda o planejamento. E aí, além disso, é a maneira também pela qual a gente faz. Então, se a gente adota como estratégia o mal, nós vamos atrair o mal para nós. Até costuma-se dizer, né? O que você está desejando para mim, eu desejo em dobro para você. A gente fica mais cauteloso, né? Eu vou desejar o bem para o outro. Só coisa boa, porque se eu for desejar o mal, ele vai me dar o retorno em dobro, imagina como vai ficar difícil. Então, pensar o bem. André Luiz diz que o mal não merece comentário em tempo algum. E Emmanuel complementa, ou um complementa o outro, não é? Que há necessidade da gente se ocupar com o outro o tempo necessário para ajudá-lo. Nada mais. Então, nada de falar mal do outro, nada de pensar mal do outro, nada de trazer o mal para a nossa vida. Porque isso vai fazer com que a gente não se sinta bem. Nós seremos infelizes. A oportunidade que a gente tem nessa virada de ano é da gente fazer um trabalho de planejamento para a realização do bem na nossa vida. Então, ter como estratégia o esquecimento do mal. Esqueça o mal. Se alguém lhe ofendeu, magoou, feriu, se você então se sente magoado, ferido, ofendido, é porque ainda nós estamos nos afetando. Quando algo nos toca, nos afeta, a gente ainda está vinculado àquilo. Nós nos vinculamos, nós nos amarramos. Por isso que é importante a libertação. O perdão nos liberta, o ódio nos aprisiona. O rancor faz com que a gente se mantenha vinculado àquela pessoa a quem a gente tem algum processo de ligação não saudável. Aí às vezes vem o desejo de uma vindita, de uma vingança, de dar uma represália, né, de dar um troco, prejudicando a pessoa, e aí a gente vai ver, entra num complexo, como nos ensina o livro dos médiuns, a gente vai entrar num processo obsessivo, como explica no capítulo 23 do livro dos médiuns. A obsessão. Uma coisa que começa às vezes de maneira tão leve, tão sutil, quando a gente se dá conta, nós estamos profundamente envolvidos em teias, em fluidos, em vibrações que nos aprisionam. É preciso libertar a cabeça, arejar a mente, kairos, o tempo do coração. Eu quero qualidade, e qualidade não é só para mim. Não há qualidade egoísta. O egoísta não tem qualidade na sua vida. Ele é infeliz. Nós somos seres gregários, sociais, precisamos nos relacionar. Por isso é importante esquecer o mal. Se a gente vê que vai receber o mal, a gente coloca uma barreira, como se fosse um escudo, uma proteção. Não permita que o mal adentre a sua intimidade. Nós precisamos fazer esse esforço, porque senão a gente dá guarida para o mal. Quando a gente se percebe, está envolvido, envolto naquele mal, e a gente não consegue se libertar. Aí começa a dar errado tudo que a gente está fazendo, a gente não tem energia, não tem força, está para baixo, está desanimado, está depressivo, e não sabe por quê. Fica assistindo programas que tem tudo de útil no dia a dia, né? Sei lá, coisas assim. Na televisão aberta, por exemplo, né? Volta e meia eu falo para minha mamãezinha querida que está aqui presente, né? É bom a gente assistir uns programas também leves, aquelas coisas, que o noticiário, quando você vai assistir, invariavelmente é padrão dos jornais. Você abre, os minutos iniciais é só para falar coisa, isso que vocês pensaram. É como o jornal escrito ou eletrônico. Você dá uma torcidinha nele, você dá uma corrida de olho, parece que é uma coisa impressionante. Só notícias pesadas, difíceis, da criminalidade, da bandidagem, desses desequilíbrios que nós temos ainda na nossa intimidade, da violência urbana. É uma coisa assim impressionante. Então, esse mal a gente vai trazendo para nós vamos alimentando. É preciso ter uma postura diferente. Uma postura que dê um tom diferenciado para a gente não ficar sintonizado com o mal. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero o mal para mim. Eu não desejo o mal para o outro. Então, não permita que o mal faça parte da sua vida. Agora, se por um acaso nós formos defrontados, se de alguma forma chega alguma coisa que a gente não está esperando, não por nossa vontade, a gente evidentemente vai fazer o quê? Nós vamos dar uma trabalhada para poder gerenciar isso que vem para nós.
Como é que eu gerencio isso? Evangelho como roteiro, primeiro lugar. E sempre buscar ter a minha consciência tranquila. Eu vou ter a consciência tranquila quando estou fazendo o que está dentro das minhas possibilidades, nas minhas condições. Não preciso fazer além, porque não vai ser me exigido isto. Mas eu faço o que é possível. Eu dou conta. Eu sou um ser humano, eu sou um filho de Deus, eu tenho condições. Então eu vou fazer assim. É simples, basta a gente querer. Talvez vai se tornar complexo, porque envolve emoções, indecisões, indefinições, relacionamentos. Aí a gente vai precisando dar uma balançada nisso. Há necessidade de buscar ajuda? Busque ajuda. A casa espírita auxilia. Tem um atendimento fraterno, tem a palestra, tem um passe, tem as reuniões de obsessão. Tudo isso nos auxilia. A leitura é fundamental para o nosso esclarecimento. O Evangelho é fundamental para o nosso consolo, mas, sobretudo, a nossa postura é indispensável para a transformação, porque ninguém vai fazer por nós, ninguém vai nos transformar. Somos nós mesmos quem vamos dar esse tom, nós é quem vamos empreender essa mudança. E o ano implica nessa virada do tempo, com o tempo que se renova, Kairos, na sua qualidade, para a gente poder aproveitar. Está aí a disposição nossa para a gente fazer o melhor, trazendo o bem, um ano cheio de realizações no bem. É isso que nós desejamos para todos e que a gente possa aproveitar, não é? Mas nós não estamos encerrando a palestra, não. Aí tem o quarto ponto que Godinho coloca, que é a questão da prece como fortaleza. Emmanuel, num capítulo quando trata dos desafios do trabalho em equipe, lá no livro Estude Viva, a gente vai citar um outro livro dessa coleção também aqui, que é muito interessante. Ele fala assim, quando as coisas estão muito difíceis, parece que não tem solução, recorra à oração. Recorra à prece. Busque a prece. A prece para nós é um consolo. Por isso ele falou, tome a prece como uma fortaleza. Ela vai nos consolar, vai nos esclarecer, vai trazer lucidez e vai nos dar força. A prece é um escudo que a gente adota. É uma fortaleza na nossa vida. A gente se sente revigorado quando ora, quando se conecta realmente com o sagrado, com o superior, com a espiritualidade maior, a gente se sente bem. A gente se sente protegido. A gente encontra uma lucidez para poder tomar uma decisão, fica mais fácil. Por isso é importante a gente orar. Orar diariamente. Todos os dias. É como um alimento material. A gente não come várias vezes ao dia? E eu me alimento várias vezes ao dia. Acho que todos nós, não é? Um café da manhã, um almoço, né? Um lanche, um jantar, enfim. Assim também a gente deve orar, porque facilita a nossa preparação espiritual. Assim como temos o alimento material, temos o alimento espiritual. A prece nos proporciona isso. Por quê? É um jeito da gente falar com Deus, conversar com Deus. Conversar com um amigo espiritual, nosso protetor, nossa amiga espiritual, protetora. Conversar com os amigos que nos assistem. É um bate-papo com eles, isso é oração. Informal, sem formalidade, sem rito, sem fórmulas, nada disso. É o mais natural possível. A gente costuma orar de maneira mais enfática quando está precisando de ajuda, não é? Aí entra no desespero e pede ajuda. Na verdade, isso não é prece. Emmanuel até fala, quando você está nesse estado assim, desesperado, você não está fazendo uma prece. Você está simplesmente se lamentando. Está apelando de uma maneira que não é saudável, inclusive. Por isso que no Espiritismo a gente faz uma prece que é fervorosa, mas ela é um tanto quanto mais serena, mais tranquila. Porque, às vezes, há algumas preces em que você nem consegue respirar, não é? Você pede ajuda ao Senhor, meu Deus, meu 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 Senhor, meu Deus. Daqui a pouco eu não dou conta do que eu estou pedindo. Porque eu entro num estado assim, tão assim, haja Deus para dar conta de atender essa sua loucura. A prece não precisa desse desespero. A prece é para nos trazer uma certa calma. Então, respire, inspirando profundamente pelo nariz e expirando pela boca, umas 3, 4, 5 vezes antes de orar. Antes de orar, deposite no altar, olha a figura simbólica, deixe o seu presente. Que presente é esse? Deixe o seu coração, Kairos, coloque ali a qualidade do seu sentimento purificado no melhor que você pode fazer.
Isso é fundamental. Isso nos transforma, porque nos renova, porque nos inova. Essa é a boa nova da mensagem do Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho como roteiro, consciência tranquila como consolo. Qual que é a terceira? Fundamental, não esqueçam, esquecimento do mal como estratégia e a prece como escudo. A prece como proteção. Isso é para nós, a prece é exatamente a nossa defesa. São os 4 elementos. Mas nós falamos 2, 3, 4, não é isso? 2, tempo cronos, tempo kairos. 3, trabalhar com organização, com prioridade e com disciplina. O 4 acabamos de citar. E o 5 é como colocar tudo isso em prática. Já que nós estamos aqui, nós tomamos isso como 5 pontos para a gentileza, tomamos como 5 pontos para o caminho da felicidade, poderíamos tomar como 5 pontos para nós agirmos agora em 2020. Para nós sermos felizes, para nós vivermos bem, para nós aproveitarmos bem o tempo, seja cronológico, seja kairos, seja no seu sentido da quantidade, de fazer o máximo possível de coisas, seja de fazer com qualidade, nós precisamos dar 5 passos. O primeiro deles é enxergarmos o que o outro tem de melhor. Veja no outro o seu lado bom. Todos nós temos um lado bom. Todos nós somos seres divinos, criaturas de Deus. A nossa natureza é boa. Então vamos enxergar no outro o que ele tem de melhor, o que ele tem de bom. Aí facilita já a nossa caminhada, o nosso entendimento. Porque eu não vou logo reparando que o outro é isso, aquilo, que o outro é mau, que o outro é um criminoso, é um bandido, o outro é um traidor, é um traíra, o outro é não sei o quê. Não, o outro é meu irmão. O outro é uma pessoa boa. Isso não significa que ver o lado bom do outro, que eu vá ser bobo, que eu vá ser aquele que seria enganado, como às vezes chegam determinadas pessoas que têm o interesse de enganar. A nossa bondade não pode se iludir. A gente tem que ter esse bom senso, mas não vá numa condição de que o outro é um inimigo. Daí o segundo passo fundamental para a nossa felicidade é nós buscarmos o entendimento. Além de enxergar o melhor no outro, busque o entendimento. Buscar o entendimento é a gente não ir armado, é a gente ir de coração aberto, de braços para abraçar, é ir não de encontro, mas ir ao encontro do outro. Buscar o entendimento é gerar a paz, que começa, segundo Madre Teresa de Calcutá, num sorriso de uma criança. Essa mesma Madre Teresa de Calcutá, que quando estava realizando os seus votos para a sua conversão, para a sua entrega efetiva a Jesus, como esposa de Jesus, assim entendem as nossas irmãs. Algumas de vocês passaram por isso, né? Sem dúvida alguma, em encarnações não muito remotas, e eu digo isso porque nós também, na personalidade masculina, vestimos muitas vezes, né, esses hábitos aí para trabalharmos nas hostes religiosas da Igreja Católica, não temos dúvidas sobre isso, por isso nós temos que ter o bom senso de não criticar, nós devemos nos aliar, trabalhar em conjunto, fazer o melhor ao nosso alcance. Então, Madre Teresa de Calcutá, nesse trabalho lindo dela, de dedicação aos pobres, quando ela foi fazer os seus votos e tudo, ela buscava na intimidade do seu coração a presença de Deus e só encontrava escuridão. Apenas escuridão. Ela não encontrava Deus. E depois ela foi entender que isso era um processo. E nesse processo ela precisava passar pela escuridão
que alguns entendem como uma espécie de deserto, aquele deserto que todos nós atravessamos, que é quando a gente está, de fato, solo, conosco mesmo, na nossa intimidade do autoencontro, buscando o Deus interno, e a gente ainda tem uma lacuna, tem uma travessia para chegar ao oásis, no ponto em que a gente descedenta temporariamente a presença de Deus, para nos alimentarmos novamente, até que depois teremos conquistado o direito de tê-lo efetivamente presente sempre no nosso coração. É uma coisa maravilhosa, ela passou por isso. Então é importante nós buscarmos o entendimento. Não vá armado para a guerra. Nada de gerar confusão, brigas. Não vamos provocar o semelhante. Não vamos despertar a ira do nosso inimigo, ou oponente, ou adversário, ou aquele que pensa diferente de nós. Nós precisamos buscar o entendimento, a paz. O terceiro passo para a nossa felicidade é nós sermos transparentes. Esse é um ponto também que é muito interessante. Ser transparente é ser quem? Quem nós somos. Do jeito que nós somos. Não precisa ser diferente. Cada um é um e é como é. A gente só não precisa dizer o seguinte: eu digo a verdade e sempre digo a verdade, doa quem doer. Porque aí nós não estamos sendo o quê? Caridosos. Porque a gente pode ser quem nós somos, mas no esforço de nós sermos respeitosos, de sermos educados. Nós não podemos simplesmente nos colocar da maneira como a gente é, ainda na nossa imperfeição. A gente precisa ter esse esforço de se apresentar sempre da melhor maneira, sempre da melhor forma, não só na aparência, mas sim na intimidade. Então é isso, a gente ser transparentes, honestos, probos, autênticos, verdadeiros. Não adianta nós sermos mentirosos, a mentira ela tem perna curta. Quem acaba se enganando, engana-se temporariamente, não consegue enganar a Deus. E no fundo, pode até enganar a outrem, mas não engana a si próprio. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter a consciência desperta que vai nos alertar. Então, ser autêntico, ser verdadeiro, ser transparente, fale o que pense, mas fale com amor. Não deixe de manifestar o seu sentimento, mas o manifeste com dignidade. Hoje eu ouvi uma expressão assim, que o silêncio dos supostos bons alimenta a transgressão da lei por aqueles que ainda transitam temporariamente no caminho do mal. Às vezes o nosso silêncio pode estar alimentando um mal. Às vezes o nosso silêncio, a depender da situação, é a melhor resposta. Então nós precisamos fazer a leitura do ecossistema, da ambiência, da situação e nos postarmos sempre de maneira autêntica. A pessoa autêntica é aquela que fala o que sente, o que pensa, mas ela procura sempre se expressar com o seu sentimento, com suas palavras e, sobretudo, com as suas ações, da maneira mais educada possível. A pessoa que é mentirosa, que tenta enganar a si mesma e que engana os outros, ela não é feliz. Jesus já trabalhou desde a época em que esteve conosco o combate às chamadas fake news, quando dizia, em verdade vos digo. Ele já estava combatendo a mentira, não é? A falsidade, a hipocrisia, porque a busca da verdade, ser autêntico, é ser verdadeiro. O quarto elemento, para nós sermos felizes, é doarmos o melhor de nós mesmos. Quando a gente doa o melhor de nós mesmos, nós aproveitamos bem o tempo. Tempo cronológico, tempo kairos. A gente aproveita bem o tempo que seja quantitativo e qualitativo. Nós sabemos aproveitar a oportunidade. O momento que está diante de nós. Exatamente nós conseguirmos doar o que temos de melhor. Na nossa intimidade do nosso coração. A gente consegue fazer isso, meus irmãos. Porque Deus está dentro de nós. Basta deixar que Ele se manifeste. Vamos acreditar em nós, na nossa potencialidade, na nossa capacidade. Vamos estender as nossas forças até o limite do que a gente puder. Não precisa ir além, porque senão a gente se desgasta. Não precisa querer fazer tudo ao mesmo tempo, por isso uma agenda nos ajuda a organizar.
A nossa casa tem agenda aqui, não tem? Na livraria. Aproveitem, não sei se está aberta hoje. A partir de amanhã, adquiram a sua agenda quem não adquiriu ainda. Não estão fazendo propaganda de nenhuma, não. Pode ser qualquer uma que vá atender a vocês. Mas é importante a gente se organizar, não é isso? A FEB até lançou um livro que é Palavras de Luz, que é uma mensagem para cada dia do ano. Então pega lá, hoje é dia 12 de janeiro, tem lá uma mensagem específica para aquele dia de hoje, né? Amanhã tem outra mensagem. É bom e interessante para a gente ir refletindo, não é? Então, doar o melhor de nós é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, dando qualidade, sendo perfeito. Perfeito é você dar o passo que está diante da sua possibilidade, diante das forças que você pode empreender. Mas chegue ao seu limite, sem extrapolar, porque senão a gente adoece, a gente não dá conta, a gente depois vai precisar de ajuda. Então também saibamos dosar com qualidade tudo o que nós estivermos fazendo. E o quinto ponto, para aproveitar bem o tempo e nós sermos felizes, é exatamente viver e trabalhar com alegria. Annelise e Lizia comentavam, foi a Annelise que fez a observação enquanto já Lizia dirigia aqui as primeiras palavras inspiradas. O rosto, nós estamos aqui talvez com um terço do público que está agora, né? Mais ou menos, né? Annelise. E aí ela fez essa observação muito inteligente, perspicaz, que observou enquanto a nossa irmã falava, que ela deu uma pausa para olhar o olhar de cada um e via esse olhar sorrindo. Como é importante a gente sorrir. Pode sorrir um pouquinho, jovem? Olha que gostoso. Nós ficamos mais naturais, mais espontâneos, independentemente da fase em que estejamos vivendo. Ah, Campete, você está falando isso porque você vive no mundo de Poliana. Não. Nós não podemos abrir o tempo todo a caixa de Pandora na nossa vida, porque senão ninguém dá conta. E lembrar que mesmo, né, na mitologia, quando se abriu a caixa de Pandora e ali espalhou todos os males da humanidade, a criminalidade, a corrupção, a enfermidade e tudo, o Deus compadecido permitiu que Pandora, jovem grega, belíssima, fechasse a caixa e guardou ali o antídoto para todos esses males, que é a esperança. Então, viver com esperança, com alegria, com entusiasmo. Entusiasmo é ter Deus dentro de nós. Deixar que esse Deus se manifeste. Então, o bom humor é a saúde da alma. Como é gostoso a gente sorrir. A gente está disposto e disponível ao próximo. Como é bom a gente chegar diante de uma pessoa que está viva e ela manifesta esta vida. Ela deixa a ânima se manifestar, a alma se coloca. Por quê? Porque está ali diante de uma pessoa que tem otimismo. Me recordo, minha mamãezinha está aqui, e minha filhota também, do meu papaizinho querido, desencarnado no dia 13 de julho de 2019. Amanhã, dia 13, vai fazer 6 meses. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma palestra sobre atitude, o que eu posso fazer por mim, e ao final a bondade da direção convidou o papaizinho, uma pessoa muito alegre, para ocupar a mesa e fazer a prece final. Esse Lisier, né, se lembra, Flaviano? E ele fez a prece com um Pai Nosso característico, um tanto quanto espirítico, diria, porque ele encerra o Pai Nosso, depois nos livrai-nos do mal, porque vós sois a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Ele fazia um Pai Nosso meio espírita, não é? Fechava com a primeira resposta à primeira questão do Livro dos Espíritos. E a gente via essa alegria, esse entusiasmo, uma pessoa assim sempre disposta, sempre vendo o lado bom do outro, sempre indo ao encontro do bem no outro para o entendimento, sendo a maneira dele autêntico, verdadeiro, transparente e também buscando doar o melhor de si. E aí você vai ser feliz. Meus amigos, se nós buscarmos estas 5 características, esses 5 passos na nossa vida neste ano, ou seja, nós olharmos o lado bom de cada um, nós buscarmos o entendimento, sermos transparentes, quem nós somos, nós buscarmos doar o melhor de nós mesmos e vivermos com alegria, o que é que pode dar errado? Vejam que a resposta é o silêncio.
porque nada poderá dar errado. Nada vai dar errado se nós tivermos esta postura, esta atitude, este comportamento, este pensamento, estas palavras, se nós agirmos nesse sentido. Porque nós seremos felizes. Nós vamos buscar a integração com o Evangelho de Jesus como nosso roteiro. Nós vamos poder ter, sim, a nossa consciência tranquila pelo dever bem cumprido, é o nosso consolo. Nós vamos esquecer o mal e vamos revidar o mal com o bem, se por acaso recebemos esse mal. O bem vai ser a nossa plataforma, nosso programa, o nosso planejamento. Eu quero o bem para mim, quero o bem para o próximo, eu quero ser feliz. E eu uso a prece como esse escudo, essa fortaleza, porque eu também estou vivendo alegremente. Eu estou doando o melhor de mim mesmo, eu estou sendo quem eu sou, eu estou buscando o entendimento e eu vejo no próximo o que ele tem de melhor porque ele é meu irmão. Ele tem os seus direitos assim como eu tenho os meus. No princípio da justiça, eu faço tudo ao outro respeitando os seus direitos, como a gente aprende na doutrina espírita. Esta doutrina de luz, esta doutrina de paz, essa doutrina de amor que é o Consolador prometido por Jesus, que afaga o nosso coração. E eu queria encerrar as minhas palavras com as palavras de Emmanuel, se a direção permitir. E há um capítulo no livro que é o Espírito da Verdade, que explica o Evangelho segundo o Espiritismo. São as obras da codificação, explicadas nesse conjunto de livros, como tem o Estude Viva, como tem também o Seara dos Médiuns, tem Religião dos Espíritos, tem o Espírito da Verdade, e a gente tem nesse Espírito da Verdade, no seu capítulo 14, Muralha do Tempo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Jesus falou, Mateus anotou no capítulo 7, versículo 13. E nos referindo, aí explica Emmanuel, a semelhante afirmativa do Mestre, de entrar então pela porta estreita, não nos esqueçamos de que toda a porta constitui passagem incrustada em qualquer construção a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Interessante, né? Quantas portas nós temos aqui? Tantas e tantas. Porta, desse modo, é peça arquitetônica, encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo em todos os casos franco passadouro. É para entrar, é para sair. E as portas referidas por Jesus. A que estruturas se, então, entrosam? Quando Jesus falou da porta estreita, da porta larga, o que ele estava querendo dizer? Sem dúvida, responde Emmanuel, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, a uma muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. Quando a gente escolhe nessa muralha do tempo a porta estreita, nós estamos escolhendo aproveitar o tempo, fazer o melhor ao nosso alcance. Já a porta larga nos expressa o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Porta larga, perda de tempo. Porta estreita, ganho de tempo. Aquém da muralha, antes da muralha, o futuro, ou melhor, aquém da muralha, o passado e o presente. Muito nítido isso, né? Mas, além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje, de lá, a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. É o momento da gente atravessar uma das portas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Ano novo, renovar. Momento de entrar pela porta estreita, de fazer o nosso esforço, o nosso sacrifício. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Veja que a escolha é nossa. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessamos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Veja o tempo como vai nos avaliar. É importante a escolha que a gente vai fazer. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência, que se desenrola momento a momento, o tempo todo
momento a momento, nós estamos fazendo a escolha da porta larga ou da porta estreita em nossa vida. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga dos círculos da viciação que forjamos para nós mesmos, engodados, enganados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Olha só como a gente já se equivocou, não é? Pela ilusão da beleza, do poder da autoridade, da riqueza. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conservação do tempo em dádivas da felicidade maior. Então, que a gente possa fazer a melhor escolha nesse 2020, da porta estreita, que nos exige esforço, mas que com certeza nos traz a recompensa de nós sermos felizes na convivência com o nosso próximo. Muito obrigado, querido abraço para vocês todos, no fundo do coração. Feliz 2020.